Bom, pessoal, o amigo Douglas Tudzinski, me perdoe se eu estiver falando errado a pronúncia do seu nome, que acredito ser de ascendência polonesa, desenvolveu um sistema para guiar a fiação para aquelas pessoas que não conseguem manter um ângulo, né? Não têm memória motora para manter o pulso travado na mesma posição. E esse sistema, ele deu o nome de Vanguard, ele tem uma inovação que eu vejo como uma grande vantagem, porque o sistema de pequenos polígonos triangulares, pequenos triângulos retângulos, para se posicionar em cima das pedras, para guiar a lâmina, eu conheço há mais de 10, 15 anos. Só que ele tem uma grande desvantagem. Imaginando que isso aqui fosse um polígono triangular, você posiciona em cima da pedra, então você perde no mínimo 2 centímetros da pedra. Se o polígono for maior, você perde mais. Ou seja, sua fiação vai começar a partir daqui. Mesma coisa do lado de cá. Se você posicionar um de cá e outro de cá, você perde 4, 5, 6 centímetros da pedra para afiar. O Douglas, com colaboração de alguns amigos dele, desenvolveu um sistema que é um grampo, tá? Um grampo em C que você posiciona nas bordas da pedra, nas extremidades, não nas bordas, nas extremidades da pedra. E esse grampo é que vai sustentar o polígono que vai dar o ângulo desejado, quer seja 10, 15, 17 ou 20 graus. Então, esse sistema é um avanço desses sistemas de polígonos posicionados sobre a pedra para iniciar a orientação da lâmina, ou seja, a pessoa vai ter uma noção exata de qual altura ela deve manter o dorso da lâmina elevado para ter aquele ângulo, certo? Então, essa eu considero uma evolução, uma grande vantagem. Porém, esse sistema também traz algumas desvantagens, que nós vamos procurar mostrar aqui. Gente, eu não vou mostrar uma fiação com o sistema, porque ele fala por si mesmo. Ele vem numa caixinha de papelão com as peças, tá? Dentro dessa caixinha, e um manualzinho de instrução. E acredito que no site da Vanguard você tem um e-book sobre a fiação, que eu achei bem interessante, que o Douglas já me mandou antes, eu já li. Achei bem interessante para quem não entende muito de afiação, um bom ponto de partida. Mas o sistema em si, gente, ele basicamente são 2 mordentes, tá? 2 mordentes, um parafuso semi-rosqueado, a outra parte é integral do parafuso. Algumas coisas que a gente pode dizer de cara. As tolerâncias, ou seja, a adaptação das peças é muito boa, tá? Ele é bem justo na parte lisa do parafuso. Vamos lá. Esses mordentes tem anotado aqui, mas vamos usar o paquímetro. 15 milímetros, tá? Largura. 14,9 milímetros de altura. 30 milímetros de comprimento. O mordente em si, que vai segurar a pedra, ele é um pouco descaído para a lâmina não agarrar nele, eu vou mostrar isso,
mas ele tem, em média, 13,9 milímetros de altura por 10 milímetros de largura e 19 milímetros de comprimento. Interessantemente, a parte inferior dele, que não necessariamente vai apoiar na mesa, tá? Porque a pedra obrigatoriamente tem que ser mais alta que o mordente, tá? Eu vou demonstrar isso. Ela é texturizada. Eu acharia interessante que ela tivesse essa texturização aqui. Ela segura bem na pedra, tá? Mas se tivesse a mesma texturização do fundo, eu acho que seguraria ainda melhor. Eu vou fazer comentários, gente, sobre este sistema que eu recebi. Eu acredito que já haja evoluções ou modificações nesse sistema. Eu não vou falar sobre elas, por óbvio, porque eu não tenho esse sistema modificado. Mas, por exemplo, o sistema que eu vi no vídeo do Leônidas Malta não é exatamente igual a esse. Por quê? Porque os polígonos anguladores, qualquer um deles, qualquer ângulo que seja, basta simplesmente você posicioná-lo aqui nos mordentes e ele já dá o ângulo. Esse aqui não. Ele tem uma canaleta triangular invertida nos mordentes e uma canaleta triangular positiva nos polígonos, tá vendo? Então, ele entra no mordente, que é ligeiramente descaído nas bordas, justamente, eu acredito, para facilitar essa entrada, entra bem justo, tá? Entra bem justo, e uma vez no lugar, o sistema fica, eu posso dizer que rígido, tá? Óbvio, você não vai forçar, porque esse polímero me parece um termoplástico e, segundo o Douglas, ele é de impressora 3D, tá? Detalhe, gente, que eu me preocupei em olhar, tanto os mordentes, tá? Que vem escrito não, vem embaixo o relevo Vanguard em cada um deles, tá? Vocês veem aqui nitidamente o descaimento que eu falei para facilitar a entrada dos polígonos, tá? Uma vez montado o polígono, qualquer um deles, o sistema fica rígido, entre aspas, tá? As tolerâncias, como eu já falei, são mínimas, tanto é que ele não gira livremente aqui, ó, a tolerância da furação por parafuso com o parafuso é muito boa. O diâmetro do parafuso é 5,9 milímetros, tá? A furação deve estar em torno de 5,95 milímetros, então essa justeza toda do sistema, o sistema fica bem junto. A borboleta, será que eu posso... A porca ou borboleta, ela tem um insert de, me parece, aço de um lado e uma bolsa do outro, ou seja, ela tem um lado para encaixar. Você não encaixa esse lado aqui primeiro. Por quê? Porque aqui você já está direto na rosca. Você encaixa primeiro o lado da bolsa, que não tem o insert de metal. Aqui, ó, ela fica inclusive frouxa aqui. Para quê? Para ela encaixar corretamente na parte lisa do parafuso, tá? Então aqui pegou rosca, aí você pode rosquear, tá? Olha lá, e ela fica bem justinha, tá? Dá para dar um bom aperto. É bom não exagerar muito, apertar o suficiente para fixar na pedra. Por quê? Porque essa termoresina, gente, eu não tenho impressora 3D, mas já tive experiência
com artefatos impressos em 3D para uso. Um grampo para fechar sacola, por exemplo, ele tem umas espículas triangulares positivas de um lado, negativas na parte superior. Com uma dobra você aperta, ele encaixa e fecha. E um outro material também para quando você tem um calção que está muito largo, você colocar e ir dobrando o calção para ele ficar firme no lugar. Esses dois materiais que meu irmão arranjou de uma impressora 3D quebraram, eu considero, com relativa facilidade, tá, gente? Depois meu irmão imprimiu o mesmo prendedor, entre aspas, de calção, todo sólido. Ele era oco, só as paredes, ele tinha mais de 1,5 milímetro de espessura, mas era oco. Aí eu pedi meu irmão para imprimir um sólido. Ele foi mais resistente, mas também quebrou. Então, esse tipo de plástico, eu não acredito que ele tenha tanta resistência. E por curiosidade, eu chequei. São ocos os mordentes, tá? Vocês estão vendo o furo aqui que eu fiz para entrar uma agulha, a agulha entra, então ele é oco, ele só tem as paredes e ele em si é oco, o que contribui para o conjunto ser leve, ou seja, esse conjunto montado com um angulador, os dois mordentes, o parafuso e a rosca, pesa 33 gramas. Pode variar, acredito, 1 grama a mais ou 2, dependendo do polígono que você usar, se ele tem um pouco mais de material ou não, mas o peso deve estar em torno de 33, 34 gramas do conjunto todo, sem contar os outros polígonos, tá? Então, os mordentes são ocos, tá? Tanto aqui quanto aqui. E os polígonos também são ocos. Tá vendo o furo? Tá? A agulha entra ali, então os polígonos também são ocos. Gente, eu não entendo muito de impressora 3D. Porém, eu acredito, não sei se meu irmão comentou comigo ou coisa assim, que a temperatura que esse polímero ou resina ele é endurecido ou trabalha, tem um limite em torno de 60 graus. Então isso não é um material para, por exemplo, você deixar dentro do carro no verão, porque pode dar distorção, tá? E o que você não vai querer, pelo menos no sistema exatamente como esse que eu recebi, é distorção. Por quê? Porque esse triângulozinho aqui, que é o encaixe, ele tem uma tolerância muito justa também para encaixar no trilho triangular invertido dos mordentes. Tanto é que o conjunto fica muito justo. Mas se sofrer qualquer distorção, você vai ter problema. Então, não deixar no sol, não passar água quente, não deixar dentro do carro, não deixar em cima de superfície quente, senão você provavelmente vai ter problema de distorção. Quanto à resistência, vocês vejam que o pescoço do trilho, ele é fininho, tá? Não sei se eu vou conseguir pegar aqui, mas a parte mais fina do pescoço tem 2 milímetros, tá? Não sei se isso é muito resistente para você ficar forçando o conjunto aqui. Ah, Cabral, mas eu não vou forçar na mão. Mas eu vou mostrar uma situação em que você pode forçar o conjunto e prejudicar os mordentes, tá? Que, aliás, tem uma grande sacada aqui. Se vocês notarem, os ângulos dos mordentes têm um semicírculo feito no ângulo reto justamente para aliviar a tensão. Porque, como nós já falamos, estruturalmente, se você tem um ângulo reto, quer seja metal, polímero, etc., você tem uma zona propícia a criar estresse, uma zona de estresse, perdão, propícia a criar fissuras e com isso propagar fratura. Então o sistema lá, ó,
Ele tem justamente onde vai gerar mais pressão quando você apertar, ele tem um alívio semicircular de cada lado justamente para isso. Ponto para o projeto, bem sacado isso. Outra coisa que eu posso falar, gente, que eu testei para averiguar, é que os ângulos marcados nos polígonos que vão ser encaixados nos mordentes batem certinho. Como é que eu sei disso? Fiz desbaste com os ângulos, depois fui para o meu angulador, que eu levanto a pedra, só tenho que manter a lâmina horizontal, marquei a região do fio, como vocês talvez consigam ver um pequeno resquício nessa região de tinta marcadora de CD, e fiz um desbaste para avaliar, e depois fui na minha pedra com angulador, casou direitinho os ângulos, tá? Então, esses ângulos, se você colocar, vai ser isso mesmo. Que mais que eu posso dizer? O tamanho, a largura mínima que o mordente vai pegar numa pedra, a pedra tem que ter de largura mínima 39 milímetros, tá? Com 40 milímetros, vamos colocar 40 aqui, tá com 39,5. 40 milímetros, o mordente já não pega mais. Fechado, ou seja, deixa eu recolocar isso da forma correta. A largura mínima da pedra precisa ter 39 milímetros. Largura máxima é o ponto extremo da rosca nesse parafuso. Se você tiver um parafuso maior, obviamente, aumenta essa largura, tá? A largura máxima da pedra para este parafuso, 59 milímetros. Então, uma pedra de até 59 milímetros ele pega bem. Porém, uma pedra com menos de 39 milímetros e meio, vamos fechar ele o máximo aqui. Pronto, está fechado no máximo. Uma pedra com menos de 39,5, ele não vai fixar nela. Tá? Cabral, qual a largura dessa pedra Smiths? Pouco mais de 39,5, tem 39,7, tá? Então, ó, ele está fechado no máximo, ele não vai travar nela, tá? Ele vai correr solto nela. Pelo menos esse sistema que eu estou com ele em mãos. Então, existe uma limitação de largura mínima, ela tem que ter pelo menos 39,5 para esse sistema que eu estou em mãos, tá? E não pode ter mais de 59 para este parafuso, ou seja, esse sistema que eu tenho em mãos. Outra desvantagem, gente. A pedra que você vai fixar, vamos usar essa aqui, essa carborundo, que está na largura dele, ela tem que ter uma altura, ou seja, uma espessura, altura da pedra, tem que obrigatoriamente ser exatamente igual à altura dos mordentes ou mais alta, porque senão acontece isso aqui, ó. Não vai acontecer isso aqui, ó.
o sistema não encaixa. Fica mais alto, tem um degrau aqui. E esse degrau, gente, é problema. Por quê? Vejam bem. Se eu fixá-la nessa pedra, se eu fixar o sistema de mordentes nessa pedra... Cabral, você não pode levantar para apertar a rosca? Posso e devo quando for ajustar numa pedra comum. Mas aqui ela não dá altura. O que que acontece? Se eu posicionar a lâmina aqui, ó, encostando no corpo, para dar o ângulo, se eu tentar descer, o fio vai morder nos braços do mordente. E se eu só correr nesse ângulo, a hora que chegar aqui, ela vai cair. É difícil você manter esse ângulo fazendo esse tipo de curso todo aqui, gente. Ó como é que ela bate. Isso prejudica o fio. Então, a pedra não pode ter altura inferior ao mordente, ó. O mordente não pode sobressair nela. Ah, Cabral, mas e se você ajustar? Tá, eu ajusto. É possível com a pedra mais fina? É. Começo a apertar, ajusto os braços dos mordentes, que eles também não podem ficar mais altos. Aperto. Mas aí como é que a pedra apoia na mesa, na superfície que você for apoiar? Se você apertar, você vai forçar muito os mordentes. Eles aguentam? Não sei. Tá? Olha lá, ele vai movimentar. Tá? Ah, Cabral, não tem solução para isso? Tem solução sim. Se você quer usar uma pedra mais fina, você usa ou um anteparo ou uma pedra igual para dar altura. Posiciona o mordente, aperta a rosca, ajusta a altura do sistema. Pronto. Agora você consegue o ângulo desejado. Mas, por isso eu recomendo para quem for adquirir o sistema, se possível, adquira o conjunto duplo, ou seja, vem 2 jogos de mordente com parafuso, com os anguladores, para você montar no outro lado também. Por quê? Se você precisar fazer isso, colocar um anteparo ou qualquer coisa para a pedra ganhar altura para ele assentar direitinho, olha o que acontece. Por mais firme que ele esteja aqui, se você movimentar, ela sai do lugar. Esse não é o problema. O problema é que ela, no sair do lugar, ela está forçando os mordentes aqui, ó. Então você corre o risco de estragar o seu sistema. Ao passo que se você fixar outro mordente aqui, você tem todo o sistema da pedra mais estável. Ela não vai tender a girar aqui no final da alavanca, e gira muito fácil, porque você tem uma alavanca longa, então você não prejudica aqui os seus mordentes, além de ter a facilidade de poder usar o sistema daqui para cá e de cá para lá sem ter que girar a pedra. Olha lá, ó. Girando aqui ela já saiu do lugar, isso força o mordente, tá? Isso força o mordente. Não é uma boa coisa, tá? Não é uma boa coisa. Tem um outro probleminha? Tem. Por exemplo, um canivete Victorinox. Se eu apoiar aqui, vocês estão vendo? Eu não consigo apoiar mais para frente, porque o cabo aqui vai pegar na rosca, vai pegar aqui, e olha lá, a lâmina não adapta bem. Então, para ela adaptar bem, para ela deitar bem no polígono, ela tem que ficar mais atrás. Mais atrás ela vem certinho, ó. Tá perfeito para 10 graus, ó. Só que essa região aqui eu vou ter que movimentar para frente para ela chegar no ângulo. Para mim que estou acostumado a afiar a mão livre, que tenho boa memória motora, problema algum, tranquilo, tranquilo.
Olha lá, manter a espinha na mesma altura, sem problema. Mas o sistema foi pensado para quem não consegue manter essa regularidade. E não é fácil, parece brincadeira, mas não é fácil você vir aqui, que está certinho, correr a lâmina para frente e continuar com o processo na mesma posição. Vocês têm que entender que o sistema foi pensado para quem não consegue manter regularidade na altura da espinha da pedra. Isso aqui é uma altura, 10 graus. Ah, Cabral, mas isso funciona para qualquer lâmina ou esse impedimento é só para uma lâmina curtinha igual desse Victorinox? Não. Vejam aqui uma falsinível, tá? Vou posicioná-la aqui. Ó, aqui ela pega, tá deitada certinha no angulador aqui, no polígono, tá? Porém, ela só chega até aqui. Para chegar mais para frente, olha, ela já vai desacoplar do polígono. Por quê? Porque a rosca vai pegar na empunhadura ou no ricaço, tanto faz, tanto fez, não importa onde ela esteja pegando. O importante, ó, que aqui ela está certinho, ó, ela está deitada no polígono, tá? Se eu chegar para frente, ó, ela começa a levantar. E aí é o mesmo problema, ó, eu tenho que vir aqui e depois chegar para frente e continuar a minha afiação. Para mim isso é extremamente fácil, gente, é extremamente simples. Mas se o sistema foi pensado para quem não consegue manter o ângulo, você está colocando uma dificuldade a mais, que é ele movimentar a lâmina nesse sentido na pedra, mantendo o mesmo ângulo. Porque uma coisa é você correr daqui para cá até embaixo, tá? É relativamente simples. Agora, se você tem que movimentar a lâmina para cá para pegar esse pedaço do fio, é uma dificuldade a mais, você tem que pensar nisso. Ah, Cabral, mas o sistema é só orientador. É verdade, o sistema é só para te orientar. Mas é uma dificuldade que você tem que pensar. Outra coisa, gente, você tem que encaixar a lâmina no polígono de forma que ela deite certinha no polígono. Então, por exemplo, se você encaixar só a espinha, ela não está deitada no polígono. Veja a diferença. Ó. Aqui ela está deitada no polígono. Ó. Ela está deitada no polígono. Se eu encaixar só a espinha, ela deitou mais do que... Ou seja, Cabral, isso é problema na afiação? Na afiação, não. Você vai conseguir afiar. Se você mantiver sempre a mesma referência. Ou seja, se você encostar sempre a espinha aqui. E olha que vocês estão vendo um problema, ó. Aqui está pegando aqui, ó, então está atrapalhando. Então vamos chegar para cá. Ó. Se eu encostar a espinha na metade do polígono e usar sempre essa referência, eu vou ter o mesmo ângulo. Tá perfeito. Só o que vai acontecer? Já não vão ser mais 10 graus. Serão menos de 10 graus. Por quê? Aqui, ó, boa parte da lâmina, ó, aqui ele está julgando porque aquele problema que eu falei, a pedra mais fina. E ele não está apertado demais para fixar de baixo. E a parte da frente aqui da pedra ó, fica jogando. Ó. Então atrapalha a fixação e prejudica o sistema a médio e longo prazo. Isso se não for a curto prazo, se você for mais estabanado. Mas aqui, ó, aqui a lâmina está perfeitamente apoiada, está toda apoiada no polígono, tá? E ela vem num ângulo só aqui, sem problema nenhum. Se eu apoiar só a espinha, ela vai vir deitada, sem problema nenhum. Só que como ela está mais deitada, eu vou conseguir o mesmo ângulo se eu apoiar sempre a espinha. Porém, esse ângulo vai ser menor do que 10 graus. Ah, Cabral, isso é problema? Na verdade, nem tanto, tá? Ou seja, se for 10 graus, você provavelmente vai estar fazendo um desbaste alívio aí de 7, 8. É problema? Não. Se for para fazer um microfio de 20 e eu apoiar o corpo da lâmina ou a espinha, ué, em vez de 20 vão ser 18. Aí se for o de 17, em vez de 17 vai ser uns 15. E se for o de 15, em vez de 15 vai ser os 13.
Isso não é problema para afiação, gente. Vai ser problema se você quiser aquele ângulo específico. Então você tem sempre que apoiar o corpo da lâmina, tá? O máximo que der para apoiar aqui, ó. Aqui é o máximo que dá para apoiar e vai. Mas olha lá, ó o problema do encaixe aqui da empunhadura ou do ricaço que vai pegar aqui na borboleta ou na basezinha do mordente. Então isso, pelo que o Douglas me falou, eles já estão trabalhando ou já trabalharam nisso. Porém, esse sistema que eu recebi tem esse problema, tá? Que mais que eu posso dizer? Eu acho que seria basicamente isso, gente. Ah, outra coisa, tem um outro probleminha. Você não consegue, com este sistema que eu estou em mãos, você não consegue trocar os polígonos anguladores enquanto ele estiver fixado na pedra. Ele simplesmente não sai para lado algum, porque pega na cabeça do parafuso aqui e pega na rosca aqui. Para você trocar o polígono, você tem que tirar o mordente, tirar a rosca e aí sim você tira o polígono, só deslizando ele. Aí você pode colocar qualquer outro polígono que você quiser. Ele entra bem justo, tá? Como eu já falei, as tolerâncias são pequenas, um troço bem feito. Depois de montado, ó, o sistema fica praticamente rígido, tá? Mas só então você pode montá-lo novamente na pedra, tá? Porque com ele montado você não consegue trocar os mordentes. E se você tem uma pedra mais alta, você pode perfeitamente trabalhar com um conjunto apenas de mordentes, tá? Você posiciona a bolsa para frente, olha lá, a bolsa que não tem um insert de metal, tá? Você posiciona ela. Começa a fixar, aí com ele começando a ficar firme na pedra, você ajusta a altura dos braços do mordente e a altura do polígono em relação ao início da pedra, sem deixar ressalto da pedra, ó. Ele tem que ficar fluindo direto. Para quê? Para o seu fio não impactar na pedra. Aí você firma o parafuso aqui um pouco e acaba de apertar. Pronto. Não precisa apertar muito, tá? Porque você não vai pôr tanta pressão aqui, tá? Olha lá. Aí você encaixa e ela vem tranquila, ó. Vai manter o ângulo certinho. Com exceção desse início aqui, que aqui, ó, tá pegando na borboleta ou na porca, ou seja lá o nome que você der para isso. Então chegou para frente, você tem que deslocar a lâmina para frente para aí sim fazer o movimento pegando tudo, tá? Não vou mostrar a fiação porque não faz sentido. O principal é o princípio de funcionamento do sistema. Quem quiser ver uma fiação sendo feita, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o vídeo do amigo Leônidas Malta, onde ele afia uma peixeirinha nela. Mas lembrando, só de olhar para o vídeo você vai ver que o sistema dele é diferente desse que eu recebi. O dele você simplesmente pega os polígonos, encaixa na ranhura que tem no mordente. Ele não trava o sistema de mordentes igual esses polígonos travam. O polígono não fica travado, você remove ele,
mas eu acho melhor aquele sistema, porque aí você pode trocar os polígonos, 15 por 10, 15 por 20, por 17, seja lá o que você quiser. Pode comprometer um pouco a estabilidade geral do mordente? Pode, porque, como eu mostrei, esse sistema de encaixe triangular de trilho, ele fixa bem os mordentes, tornando o conjunto rígido, entre aspas, tá? Já o sistema que você simplesmente pega o polígono e ele tem uma ranhura aqui triangular, retangular, semi-aberto, triangular, semi-aberto, não importa. Você simplesmente encaixa o polígono aqui e faz. Quer trocar, você tira o polígono, coloca outro. Eu acho mais prático, mas esse sistema aqui não. Ele requer que você retire. E como eu falei, se você tem uma pedra, veja bem, ó, sobra a pedra aqui, tá tranquilo, porque quem está apoiando na mesa é a pedra. O sistema não está tocando na mesa para ser forçado. Se você só tem um, você usou aqui, você simplesmente gira a pedra e usa o lado de cá, tá? Sem segredo, tá? Você inclusive vai usar uma mão só, tá? Sua mão dominante, seja ela direita ou esquerda, você vai usar uma mão só. Se você tiver mordente nos dois lados, você pode usar uma mão num sentido e outra mão no outro. Você treina melhor a sua memória motora de ambos os braços, ambas as mãos, tá? Tanto direita quanto esquerda para fazer a fiação. Aí é questão de gosto pessoal. Só com aquele detalhe. Se você só tem um sistema de mordentes, obrigatoriamente você sempre vai ter que usar uma pedra, no mínimo, com a mesma altura dos mordentes ou com uma altura superior à dos mordentes. Se ela for uma pedra de menor altura do que os mordentes, olha lá, ó. Aqui o mordente está sobressaindo, vou mostrar mais, ó, aqui, ó, o degrauzão aqui, ó. Ó. Se o mordente está sobressaindo, esquece. Vai dar problema na sua fiação. Ah, Cabral, eu posso usar uma pedra abaulada assim? Eu recomendo para quem está começando que não use, mesmo que ela tenha mais altura, tá? Não é questão da altura agora, é do abaulamento da pedra. Por quê? Em tese, você vai modificar o ângulo, a tendência do fio vai ser entrar num ângulo na pedra e na barriga modificar. Para mim não tem o menor problema, eu estou acostumado meu pulso a acompanhar a depressão da pedra. Quem está aprendendo, o ideal é que use sempre uma pedra nivelada, tá? Para não ter mais complicação. Então, gente, o que eu posso dizer? É um sistema bem bolado, que te libera toda a extensão da pedra para você fazer a fiação, mas ele tem algumas limitações. Esse, por exemplo, que eu recebi, tem essa limitação de não trocar os mordentes, os polígonos anguladores com os mordentes montados, tá? No vídeo do Leônidas Malta que eu vi, o sistema dele é diferente. Ele simplesmente pega o polígono, tira o que está aqui e só encaixa na ranhura. Ele fica na mesma posição que eles estão aqui, só não é travando o sistema, ele está solto ali. Ah, ele vai soltar no que eu passar a faca? Ô, gente, você tem que ser muito desastrado para ficar forçando ele para sair. Eu acredito que não, tá? Mas esse que eu recebi é assim. Cabral, você usaria esse sistema? Não. Por quê? Porque eu estou acostumado a fazer a fiação à mão livre, gente. Isso aqui é para quem não tem controle à mão livre, para quem não consegue manter o ângulo. Eu consigo. Então, se eu for usar esse sistema, ele me atrasa, porque eu sou muito mais rápido simplesmente posicionando a lâmina aqui, mantendo o ângulo e indo. Se eu for usar isso aqui, me atrasa. Então, esse sistema é para quem não consegue fazer a fiação à mão livre, quem não consegue manter o ângulo.
e para quem quer ter uma ideia exata de qual ângulo está usando. Se você consegue manter a angulação, mas não faz ideia do ângulo, ele vai te dar uma ideia de qual altura você deve manter a lâmina para conseguir aquele ângulo. Senão você faz um desbaste de alívio acreditando que está a 10 graus e está a 15, 17. Não vai ter o mesmo efeito, né? Porque um desbaste de alívio de 10 graus é uma coisa, um desbaste de alívio de 15, 17 é outra. A habilidade de corte nesse desbaste de alívio é menor. Então o sistema, gente, ele é pensado para quem não consegue manter a angulação, a mão livre, e para quem não tem muita ideia de qual ângulo está sendo usado. Ele funciona para ambos os casos, para te dar um ângulo exato que você deve posicionar a lâmina e para te orientar na posição da mão para afiar, tá? Para quem tem boa memória motora e já está acostumado a afiar a mão livre, ele pode ser interessante para te orientar em qual ângulo você está indo. Ou seja, você consegue manter o ângulo, você só não faz ideia de qual seja esse ângulo. Então ele pode te ajudar, te mostrando, ó, se você usar o angulador com esse polígono, você vai ter 15 graus. Tá? Então, se você mantiver essa altura de lâmina aqui mais ou menos, você vai estar mais ou menos a 15 graus. Mesmo que depois você não fique toda hora checando aqui. Você tem boa memória muscular, você só teve a primeira orientação e daqui você continua usando para cá. Você não precisa chegar a lâmina aqui. Ele serviu só para te dar uma orientação na altura da espinha para a pedra. Tá? É outra forma de te ajudar. Você tem boa memória muscular do movimento que você está fazendo, mas não tem muita noção do ângulo que você está usando. Então você vai usar o sistema só para ele te dar uma orientação na altura que você vai posicionar a espinha da pedra, tá? E aquela pessoa que nem tem boa memória motora, nem tem noção de ângulo, ele vai funcionar em ambos os casos, com essas limitações que eu mostrei e com essas vantagens que eu mostrei, tá? De novo, eu só posso falar sobre esse sistema que eu recebi. Segundo o Douglas, já houve evolução, houve modificação. Eu não sei qual foi a evolução, eu não sei quais foram as modificações. Eu sei, por exemplo, que esse sistema que eu recebi é um pouco diferente do sistema que o Leônidas Malta usa no vídeo dele, que vai estar na descrição desse vídeo. Porque lá ele retira os polígonos anguladores e troca eles com o mordente montado. Esse sistema aqui é impossível fazer isso, tá ok? Para qualquer dúvida, vocês acessem a página da Vanguard. É só procurar no YouTube, gente. Vanguard Afiação. Vai te levar para a página da Vanguard, do sistema Vanguard. Lá vocês vão poder tirar todas as dúvidas que tiverem com o próprio Douglas ou com uma equipe que ele eventualmente tenha. Tá? E, por exemplo, podem perguntar também ao Leônidas, que está pelo menos há 3 meses com o sistema, que eu acho que eu vi o vídeo dele há uns 3 meses atrás, então ele tem muito mais expertise sobre o sistema do que eu, que recebi esse sistema na sexta-feira passada, hoje é segunda, foi sexta-feira à tarde que eu peguei nos Correios, testei no final de semana, avaliei, as minhas conclusões são essas. Não pode receber calor acima de 60 graus ou próximo disso de forma alguma, sob o risco de distorcer. É relativamente frágil, que é oco, tá? Os mordentes são ocos, os polígonos são ocos, como eu pude demonstrar aqui, olha lá. Furada, a agulha entra ali, furada, a agulha entra aqui, tá? A porca ou borboleta tem uma resistência maior, porque aqui, na verdade,
não é a termorresina que está enroscando no parafuso, é um insert de metal, que eu acredito que seja de aço, tá? Deve ser uma porquinha de aço arredondada e coisa. Então você tem aço contra aço, é uma boa coisa. E aqui, ó, o sistema fica rígido com o polígono encaixado. Ao contrário do sistema que eu vi do Leontes, que ele só posiciona o polígono e ele encaixa numa ranhura própria ali, tá? Tem a desvantagem de não fixar o sistema como esse, mas tem a vantagem de ser intercambiável com o sistema montado, tá ok? Então, era isso por esse vídeo, a minha avaliação do sistema. Como eu falei, eu não posso mentir, eu não vou usar, porque para mim ele deixa o processo de afiação extremamente lento, porque eu estou acostumado a fazer a afiação à mão livre, e os sistemas que eu uso, que é de pré-angular a pedra, é muito mais rápido. Eu só tenho que manter a lâmina na horizontal perfeita, mais nada, tá? É daqui usando a pedra toda e tal, e a minha memória muscular me auxilia. Ou o meu sistema de hastes, que também só tenho que manter nas hastes a lâmina perfeitamente na vertical, tá? Então, esse sistema é para quem não tem noção do ângulo e para quem não tem memória motora para manter aquela altura, tá ok? Vai ser mais lento para afiar, porém vai te garantir que você vai conseguir um fio. E para quem quiser ver a afiação, na descrição desse vídeo estará o link para o vídeo do Leônidas Malta, mostrando ele afiando e o resultado da afiação. Tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.